Graça e paz de Jesus. Eu sou o pastor Marcos Gonçalves, membro da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, e estou aqui hoje para partilhar com você, um texto da Palavra de Deus no programa Novo Amanhecer. Eu quero hoje refletir no Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do versículo 19 até o versículo de número 22. Evangelho de João, capítulo 19, Evangelho de João, capítulo 20, do verso 19 ao verso 22. Diz assim o texto: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela leitura da tua palavra. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar agora, Deus, com essas pessoas, as suas famílias, tendo o privilégio de poder falar da palavra do Senhor. Ó Deus, que a tua palavra ela possa trazer, ó Deus, luz, ó Deus, sobre as nossas vidas, os nossos corações, direção, conforto, ó Deus, auxílio naquilo que nós necessitamos. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, abençoa-nos mais uma vez. Amém. Jesus, ele havia sido morto já, tinha sido sepultado, e aqui é o dia da ressurreição. O Evangelho de João começa narrando a ida de Maria Madalena ao túmulo de Jesus para verificar, como estava o túmulo de Jesus, para poder dar continuidade, aos cuidados que eram prestados, aos aqueles que haviam sido sepultados. E Maria chega lá, ela encontra a pedra do sepulcro removida, ela fica surpresa com aquilo, ela volta, conta para Pedro, e Pedro e João vão até o sepulcro também, e chegando lá, eles percebem que o Senhor Jesus havia sido retirado do sepulcro e não sabiam aonde ele se encontrava, onde ele estava. Então Maria fica ali, Pedro e João correm, entram no sepulcro, veem lá que Jesus realmente não estava naquele lugar. Eles vão embora para casa, mas Maria Madalena, ela insiste e permanece ainda mais um tempo ali. E ao ficar ali, ela entra no túmulo, então os anjos informam a ela, que Jesus não estava ali, que ele havia ressuscitado, e ela chorando, ela conversa com o próprio Senhor Jesus, achando que era o jardineiro, alguém que cuidava dos jardins ali daquele cemitério, daquele lugar onde a sepultura de Jesus estava. E aí ela tem uma surpresa que é o próprio Jesus quem está ali e fala com ela. E ela então recebe orientação do Senhor para que pudesse ir contar aos outros discípulos aquilo que tinha acontecido. Os discípulos estavam com medo dos judeus, com medo porque os judeus haviam prendido Jesus, haviam feito com que Jesus fosse castigado, fosse humilhado, sofresse toda a tortura e depois aquela morte terrível, aquela sentença de morte terrível, a morte de cruz pela qual ele passou. Então os discípulos estavam reunidos dentro de casa com as portas trancadas. E Jesus então aparece para eles, aparece no meio deles, conforme o texto que nós lemos aqui, que ao cair da tarde o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo,
o dia da ressurreição do Senhor, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. A primeira coisa que a gente pode aprender com esse texto é que nas situações de medo que eu e você passamos, que nós enfrentamos, as dificuldades da vida, aquilo que faz com que a gente sinta medo, ansiedade, incerteza, insegurança, as coisas que acontecem conosco, que fogem à nossa compreensão e que muitas vezes faz com que a gente fique com medo a ponto de ficarmos até mesmo paralisados. Né? Eu costumo dizer para os pacientes que trabalho, que atendo, que o medo ele pode ser muito útil para as nossas vidas, porque o medo ele ajuda a preservar as nossas vidas, o medo ele nos ajuda para que nós não venhamos a agir intempestivamente, impulsivamente. O medo nos ajuda para que a gente não tome uma decisão da qual a gente possa vir a se arrepender por causa da nossa impulsividade. Mas o medo, ele tem um lado ruim, que é quando ele nos paralisa. Ele nos impede de avançar, nos impede de crescer, nos impede de prosseguir. O medo, quando ele fica desse jeito, elevado, a ponto de nos paralisar, então esse medo, ele não é bom, não é saudável para as nossas vidas, e talvez você esteja vivendo um tempo assim, um tempo em que você está com medo, você está paralisado, você está preso, dentro do seu mundo, dentro da sua bolha, dentro da sua vida, e não consegue abrir-se para o novo, não consegue abrir-se para uma nova possibilidade, abrir-se para uma nova realidade. E a notícia que eu quero te dar, à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus, é que o Senhor, ele está contigo no lugar aonde você se encontra aprisionado pelo seu medo. E o Senhor, nessa noite, ele traz uma palavra de paz sobre a sua vida, uma palavra de paz, de restauração sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, uma palavra de paz para que você possa ter retomada a esperança na sua história, na sua vida, de modo que esse medo não continue paralisando você, impedindo você de prosseguir, de avançar. Esse medo não pode permitir que você não seja capaz de ter capacidade de tomar boas decisões. Esse medo ele pode ser quebrado e restaurado pelo Senhor, sendo substituído pela paz que só Cristo pode nos dar. Assim como os discípulos estavam ali fechados, com medo daquela situação, de tudo aquilo que estavam vivendo, o Senhor Jesus chega junto a eles, põe-se no meio deles e diz a eles que a paz fosse com eles. Paz seja convosco. E eu quero profetizar que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua história, seja sobre a sua família nesta hora. Jesus, então, mostra para eles as suas mãos que haviam ficado presas naquela cruz, perfuradas pelo prego, mostra para eles o lado onde havia sido passada a lança, transpassada a lança daquele soldado. E quando os discípulos percebem que era o Senhor que estava ali do lado deles, eles se alegraram, Portanto, os discípulos se alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Os discípulos se alegraram quando eles viram ao Senhor. E é interessante que para os discípulos talvez a morte de Jesus significasse o fim da história deles, significasse o fim do projeto deles, significava o fim dos sonhos que eles tinham construído. Na cabeça dos discípulos e na cabeça dos seguidores de Jesus, o mestre de Nazaré era aquele que seria o Messias, seria aquele que viria inaugurar o novo reino, seria aquele que, à semelhança de Davi, viria para destronar o imperador romano e acabar com essa escravidão, acabar com esse domínio, essa dominação
do Império Romano sobre Israel. Seria o momento de derrotar os romanos, de derrotar todos aqueles que estavam a serviço de Roma, expulsá-los de Israel, e eles criam que Jesus agora assumiria o trono e governaria aquele povo, trazendo liberdade, prosperidade e fazendo com que aquele povo pudesse voltar a ser um povo sofredor, um povo vencedor, e não mais um povo sofredor, um povo humilhado, um povo que vivia sobre essa dominação do Império Romano. E eles então se alegraram com isso. A alegria deles voltou, porque eles perceberam que a morte não foi capaz, né, de fazer com que o Senhor estivesse ali preso, né, tivesse sido derrotado totalmente. E eu quero dizer para você, né, que talvez essa situação que está gerando medo para você, essa situação que tem trazido tristeza ao seu coração, essa situação não é o ponto final da sua vida. O Senhor é aquele que pode escrever uma nova história para você. Talvez a história que o Senhor queira escrever para você é uma história diferente daquela que você tem sonhado, uma história diferente daquela que você tem almejado. Os discípulos pensavam que o Senhor havia retornado para ficar com eles e, estando com eles, inaugurar esse novo tempo em Israel. Mas o Senhor, ele não veio para estar com os discípulos, e a gente pode ver isso, né, no mesmo capítulo 20, no versículo 17. Jesus diz a Maria Madalena, recomenda a ela: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com seus irmãos, e diz: subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Os discípulos talvez estivessem pensando que o Senhor estava retornando para eles, mas o Senhor estava apenas retornando para poder completar a sua obra aqui na terra, e estava agora caminhando para que ele pudesse voltar à casa de Deus, voltar aos céus, voltar à casa de seu Pai, à presença dos anjos, e viver ali retomando, né, o governo daquilo que o término da obra, né, aguardando o momento de inaugurar o final, a nova história que o Senhor vai escrever para toda a humanidade, para toda a sua criação. Os discípulos então estavam pensando que talvez Jesus tivesse voltado para fazer a vontade deles. E talvez Jesus esteja no seu meio agora dizendo para você que o momento que você está vivendo não é o fim da sua história, mas ele quer escrever uma história nova para você, uma história completamente diferente daquela que talvez você sonhe, você almeje, mas que é a história que vai trazer plenitude para a sua vida, a história que vai fazer com que você consiga não apenas se libertar do medo e experimentar a verdadeira alegria, mas trazer também completude à sua vida, ao seu coração. Então Jesus diz a eles novamente que a paz estivesse com eles. O Senhor Jesus tinha um plano para usar aqueles discípulos, aqueles apóstolos, né, na continuidade da obra, na continuidade do trabalho que ele havia iniciado, e ele diz a eles: Pai seja convosco outra vez, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, o Senhor Jesus, ele vem, se apresenta para nós. O Senhor Jesus vem para tirar o medo da nossa vida. O Senhor Jesus vem para trazer alegria aos nossos corações. Mas nós não podemos guardar essa paz, essa alegria, essa tranquilidade apenas conosco. O Senhor Jesus deseja que você possa partilhar isso com as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que estão junto de você, as pessoas que você conhece, as pessoas que você tem acesso no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu bairro, no seu condomínio, na sua família. O Senhor Jesus deseja continuar usando você, usando a sua vida, para que você possa ajudar outras pessoas a escrever uma nova história, assim como você está tendo a sua história reescrita pelo Senhor. Assim como o medo e a tristeza, né, não devem mais fazer parte desse momento da sua história, da sua vida, mas essa experiência de restauração que o Senhor está trazendo sobre você, o Senhor deseja que você possa partilhar disso com aqueles e aquelas que precisam receber essa boa notícia também.
E para isso, o Senhor não nos envia sozinho. O Senhor não nos envia apenas nas nossas próprias forças, mas o Senhor nos dá o Espírito Santo para que nós possamos fazer essa obra. Quando Jesus envia os seus discípulos, ele diz: "E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo." O Espírito Santo é vital para a conservação da nossa espiritualidade. O Espírito Santo, ele é fundamental para que a nossa vida espiritual, essa dimensão da nossa espiritualidade, essa dimensão do nosso relacionamento com o nosso Criador, com aquele que é a cabeça de toda a criação, o nosso relacionamento com aquele que é o próprio Deus, ele possa ser renovado, restaurado e possa ser um relacionamento vivo, um relacionamento onde a gente consiga verdadeiramente conhecer a mente de Deus, consiga experimentar a mente de Deus, consiga experimentar a paz de Deus que excede todo o entendimento. Assim como nós precisamos do ar, do oxigênio, do sopro da vida, né, que nos foi dado lá no Gênesis, né, quando Adão foi modelado pelo Senhor, ele era apenas um boneco de barro. Mas depois que o Senhor, né, terminou de concluir aquela criação do homem, do primeiro homem, de Adão, ele sopra sobre as narinas de Adão, que é o espírito da vida. E ali Adão então passa a viver, passa a existir, não mais como uma matéria inanimada, mas agora como um ser vivente. Nós precisamos do oxigênio para viver. Se ficarmos, né, algum tempo sem respirar, algum tempo sem oxigênio, nosso corpo ele entra em colapso. Nosso corpo para de funcionar, os nossos órgãos não sobrevivem sem a presença do oxigênio, que o coração vai bombeando para toda parte do nosso organismo. E assim é na nossa vida espiritual, assim a nossa espiritualidade, ela precisa do sopro do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, nos vivificando, nos fazendo viver, experimentar o melhor de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Então, que você possa ter essa esperança restaurada. Lembrar que o medo, ele pode ser, no meio do medo, no meio do momento de medo, de dor que você está vivendo, o Senhor está aí junto de você, desejando a você a paz, trazendo a paz dele sobre a sua vida. No momento de sua tristeza, de sua dor, da sua falta de esperança, o Senhor é aquele que substitui o medo e a tristeza pela alegria. Assim como os discípulos ficaram alegres quando eles reconheceram o Senhor está aí junto de você para restaurar a sua história e trazer alegria ao seu coração. Mas ele deseja que você seja enviado, enviada, para poder partilhar dessa história com todos aqueles e aquelas que o Senhor deseja alcançar através da sua vida. Que você tenha uma excelente semana, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, trazendo renovo e esperança à sua vida, à sua história, ao seu coração.